Olá, alunos da terceira série. Esta semana nós iremos iniciar com o conteúdo sobre cinética química. Se vocês observarem essas 4 imagens aí, elas têm alguma coisa em comum. Nós temos aqui uma ferrugem sendo formada, a dinamite, a formação de estalactites e estalagmites e um cigarro. Se nós observarmos bem, todas essas são reações químicas, só que elas acontecem de maneira mais rápida ou mais lenta. Por exemplo, para formar as estalactites e estalagmites de uma caverna demora milhares ou milhões de anos. A corrosão de um metal demora alguns meses ou anos. Um cigarro é consumido em cerca de 1 minuto e uma dinamite explode instantaneamente. Se a gente observar, as reações elas podem acontecer em milhões de anos, podem acontecer em meses, podem acontecer em 1 minuto ou em segundos, né? Como a dinamite que é instantaneamente, certo? Então, as reações químicas elas têm velocidades diferentes, certo? Tem reações químicas que são mais rápidas, tem as reações químicas que são mais lentas e tem aquelas que são intermediárias. A cinética química, ela estuda a velocidade das reações, ou seja, o tempo que passa para uma reação química ocorrer. A velocidade média, ela é a relação entre o que foi consumido e o que foi formado em um tempo transcorrido. Na próxima aula nós iremos aprender como calcular a velocidade média, para a gente saber se uma reação é rápida, se é lenta, quanto tempo passou para ela se realizar. Nós temos que observar também os gráficos, certo? Os gráficos eles aparecem muito e é importante que a gente saiba como identificar se é um reagente, se é um produto, se é a velocidade. Nós temos aqui esse primeiro gráfico que é do reagente. Vocês observem aqui que o reagente começou numa quantidade boa e foi diminuindo. Por quê, pessoal? Nós temos uma reação, o reagente, que vai formar o produto. O que vai acontecer com o passar do tempo com esse reagente? Ele vai sendo consumido, todo consumido, que seria o ideal, certo? E vai se transformar no produto. Já o produto, ele inicia sem nada, ó, porque ele não existia, e ele vai fazendo o quê? Vai aumentando a sua quantidade, certo? Então, o gráficozinho dele aqui do produto inicia no 0 e vai aumentando. O contrário do reagente, que inicia com um número maior e vai parar no 0, certo? Então, o reagente ele vai ser consumido e o produto formado. A velocidade, com o passar do tempo, ela vai fazendo o quê? Ela vai diminuindo. Vai diminuindo os reagentes, né? Vai diminuindo a quantidade e a reação, ela vai fazendo com que a velocidade também vá diminuindo aos poucos. Nós temos também a teoria das colisões. O que é isso? Uma reação, para acontecer, ela precisa ter condições para que ocorra as reações. Uma das condições é a afinidade entre os reagentes. Os reagentes eles precisam ser afins para poder reagir. Se eu coloco água com açúcar, a água e o açúcar eles não têm afinidade para reagir, não vai acontecer nada. Mas se eu coloco bicarbonato e vinagre, vai acontecer uma reação química. Por quê? Porque o vinagre e o bicarbonato, eles têm a tendência de reagir entre si, certo? Vai ter também o contato entre os reagentes, que é muito importante. Vocês estão vendo aqui umas moléculazinhas, né? Com o contato para formar um produto. Então, o contato também é muito importante para que uma reação ocorra de forma efetiva. Olhando aqui essa segunda imagem, que é melhor.
Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho aqui uma moléculazinha com outra. Elas tiveram a colisão delas dessa maneira aqui. E não era a maneira adequada, então não vai ocorrer uma reação, porque eles não tiveram uma colisão efetiva, não foi com sucesso. Aqui também, ó, vocês observarem, se elas se chocarem, vai pegar só essa parte aqui. Então também não vai ocorrer uma colisão efetiva, não vai ocorrer reação química. Aqui, ó, eu tenho a moléculazinha e outra aqui se chocando por completo. Então, essa reação aqui, ela vai acontecer de forma efetiva e vai ocorrer a reação por conta que teve a colisão correta, tá certo? Então, é importante, vocês imaginem uma quantidade de água, por exemplo, né, com outro material que reaja. As moléculas elas vão se chocando umas nas outras até que a maioria, né, aconteça isso aqui, ó, que aí a reação vai acontecer. A velocidade das reações depende da frequência dos choques, né? Vai ter que ter muitos choques para a reação acontecer. A energia desses choques, né? Dessas colisões é muito importante. Essa energia vai fazer com que a reação busque essa energia para acontecer. Essa energia é necessária para a reação ocorrer. A orientação que a gente já viu, né? Apropriada das moléculas. E nós temos aqui mostrando como é um gráfico indicando o reagente se transformando no produto. Nós temos aqui a entalpia, que é a energia que a gente já vem estudado muito, né? E aqui é o caminho da reação, o tempozinho que ela vai passar aí para acontecer. Nós temos aqui, gente, ó, o reagente, tá? O reagente, ele vem aqui, ó, vai chegar que ele precisa usar aquela energia dos choques, né? E vai passar por aqui, ó, e vai se transformar no produto, tá certo? Quando ele chegar aqui no topo, nós chamamos aqui, ó, de complexo ativado. Complexo ativado nada mais é do que a transição do reagente para o produto. O reagente, ele precisa de energia suficiente para chegar até aqui, ó. A energia suficiente para chegar até aqui, tá? Quando chegar aqui no complexo ativado, aí sim a reação vai acontecer. Imagine que uma reação não teve energia suficiente, ó. Chegou até aqui, ó, e não conseguiu chegar até o complexo ativado. Então, essa reação ela não vai acontecer. Precisa de energia suficiente para subir aqui e para ultrapassar essa barreira para conseguir se transformar nos produtos. Então, esse topo aqui a gente chama de complexo ativado, que é a transição, né, do reagente para o produto. Ó, tem o reagente, passa pelo complexo ativado e o produto. O que significa aqui, ó, aqui, ó, essa barreira, que essa montanha aqui é o quê? Isso aí, minha gente, é a energia de ativação, que é a energia mínima necessária que os reagentes devem ter para a formação do complexo ativado. Ó, para o reagente chegar até o complexo ativado, ele vai precisar de energia, que é justamente essa aqui, ó, a energia de ativação. Para que a reação ocorra, tem que ter essa energia que vai fazer com que o reagente chegue no complexo ativado e se transforme nos produtos, ok? Ela é como se fosse uma barreira que os reagentes têm que ultrapassar até chegar no complexo ativado. Imaginem aí uma pessoa que vai subir nessa montanha aqui, ó. Uma pessoa que vai subir nessa montanha e ela tá sem ajuda nenhuma. Ela quer chegar lá do outro lado. Se outra pessoa vier aqui ajudando, empurrando ela, ela vai conseguir. Por quê? Porque teve uma força a mais, né? Aqui seria o reagente e aqui seria a energia de ativação, dando aquela forcinha para o reagente chegar até aqui, o complexo ativado, né? E se transformar no produto. A energia de ativação, ela influencia na velocidade? Sim.
Observem aqui. Aqui eu tenho a energia de ativação maior e aqui eu tenho a energia de ativação menor. O que vai acontecer? Quando eu tenho energia de ativação menor, a minha reação ela vai acontecer de forma mais rápida. Por quê? Porque ela não vai precisar passar por digamos assim, uma barreira tão grande, né? Porque a energia aqui tá alta, ó, aqui tá baixinha. Então, aqui ela vai ser mais rápida e aqui vai ser mais devagar por conta da quantidade de energia de ativação. Tem o cálculozinho também que eu vou mostrar depois, tá bom? Ela vai ser sempre positiva. A gente vai ver que nos cálculozinhos a energia de ativação ela sempre fica positiva. Nós temos aqui dois gráficos, aí você pensa aí, ó. Quem é a que acontece mais rápida? Essa do gráfico A ou essa do gráfico B? Pensem aí, me respondam assistindo esse vídeo. Essa aqui vai ser mais rápida, né, gente? Porque, ó, o que acontece? A energia de ativação menorzinha, olha a energia de ativação desse. Olha o tanto, 80 kJ, aqui só 15, tá? Para calcular é só diminuir o complexo ativado pelo reagente, que aí você sabe a energia de ativação. Tem alguns fatores que vão influenciar na velocidade das reações químicas, ou seja, ou vai fazer com que a velocidade aumente, a reação se dê mais rápida, ou vai fazer com que a reação se dê de maneira mais devagar. Uma das coisas é a concentração. Por que nós abanamos o fogo? No churrasco, por exemplo, nós vamos abanar para fornecer mais oxigênio, que vai fazer com que a reação aconteça mais rápido, porque o fogo, né, precisa ali, o comburente dele é o oxigênio. Então, a reação ela vai ser processada de maneira mais rápida. Nós temos também a temperatura. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo da geladeira. A geladeira ela é utilizada para conservar os alimentos. Ou seja, a geladeira ela tem a temperatura baixa, né? A temperatura negativa, e vai fazer com que a velocidade não seja diminuída. Os produtos que eu coloquei lá, eles vão ser conservados porque a velocidade de deteriorização deles vai ser mais devagar, certo? Então a velocidade vai diminuir. A superfície de contato, quer cozinhar batatas mais rapidamente, é só você cortar em cubinhos. Por quê? Porque a superfície de contato, ela vai entrar ali em contato total com o outro reagente que está lá, entendeu? Ela vai ter mais, digamos assim, superfície para reagir do que, por exemplo, uma batata inteira. Ela vai cozinhar mais devagar do que uma batata em cubos. Mesma coisa se eu pegar um tronco de madeira e gravetos. Quem é que vai pegar fogo mais rápido? Os gravetos, porque a superfície de contato está maior. A pressão também. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho aqui bem pouca pressão, né? Aumentei um pouquinho e aumentei bastante. Quando eu aumento, as moléculas ficam bem juntas. Vai fazer com que elas se choquem, né? E vai se processar uma reação química de forma mais rápida. E por último, os catalisadores, eles vão fazer, pessoal, com que uma reação seja mais rápida, tá? Só que uma coisa interessante nos catalisadores é que eles não participam da reação, eles não são consumidos. Por exemplo, eu tenho aqui um reagente para se transformar no produto. Vou adicionar aqui um catalisador, a substância, e o reagente ele vai se transformar no produto mais rápido. Só que no final aqui, ó, esse catalisador ele vai permanecer do mesmo jeito que eu coloquei lá. Ele vai simplesmente fazer o quê? Com que o reagente se transforme mais rápido no produto. Esses catalisadores são muito importantes e nós utilizamos eles no dia a dia. Por exemplo, você já deve ter visto
o Durapox, que é como se fosse uma cola que é usada para colar objetos, né? Vem duas substâncias na caixinha e quando a gente mistura, eles vão formar uma cola endurecida. Nele vai vir um catalisador que vai fazer com que essa reação aconteça rápido, justamente para que você consiga colar as partes, tá bom? Então, é um exemplo do nosso dia a dia, é o catalisador, né, que é utilizado nessa cola aí. Aqui eu coloquei por que aumenta, né, a temperatura, a velocidade, quer dizer, a temperatura, né? Aumenta a agitação, aí vai ter mais choques e vai aumentar a velocidade. Quanto mais choques, mais rápido a reação acontece, tá certo? Um catalisador, ele funciona dessa maneira aqui, ó. A enzima, gente, é um catalisador que tem no nosso corpo natural, tá? Eu tenho aqui uma reação com catalisador e sem. Olha, sem catalisador, olha só a barreira que ela tem que enfrentar para a reação acontecer. Já com o catalisador, olha só, a barreira diminuiu, então, consequentemente, a reação vai acontecer mais rápido. O que significa isso, então? Que o catalisador, ele diminui a energia de ativação, ó. A energia de ativação era assim, ó, e foi diminuída. Quando eu diminuo a energia de ativação, minha reação acontece de maneira mais rápida. O contrário de catalisador é um inibidor. Se eu quero que as substâncias diminuam de velocidade, eu uso um inibidor. O catalisador aqui é um exemplo, ó, sem enzima, bem mais complicado, né? Vai ter que usar bem mais energia. E com enzima, o caminho fica mais curto, né? Fica mais rápido. Coloquei aqui o paládio para a gente finalizar. O paládio, ele expulsa produtos químicos nocivos e é encontrado em catalisadores de carro, né? Os catalisadores, eles são utilizados para aumentar a velocidade das reações. Aí o paládio, ele é um dos componentes que é utilizado nos catalisadores. Aí o paládio, ele faz com que esses elementos químicos eles sejam inibidos, sejam expulsos, tá? O paládio é um metal branco prateado, é bem ductível, tá? E sua dureza tem resistência quando trabalha a frio, certo? Tem aqui uma imagenzinha dele, tem até um anel, ele é bem brilhoso, tá? Tem aqui algumas informações, depois vocês dão uma lida no slide que tá lá no Google Sala de Aula. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida é só falar, mandar mensagem no WhatsApp, ok?